julho de 64 depois de Cristo. A maior metrópole da antiguidade arde sob uma tempestade de fogo. Em poucos dias, templos sagrados, arquivos do Estado e bairros inteiros viraram montanhas de carvão. Centenas de milhares de pessoas correm desesperadas pelas colinas. O calor extremo faz estalar os blocos de pedra dos monumentos antes mesmo do contato direto com as labaredas. Mas enquanto a capital do império é engolida pelas chamas, onde estava o imperador? E por que ele precisou encontrar um culpado com tanta urgência? Nero entrou para a história como o tirano louco que tocou cítara enquanto a própria cidade ardia em chamas. Mas os registros históricos revelam uma verdade muito mais calculada, política e violenta. Hoje, vamos reconstruir a noite em que Roma quase deixou de existir. A noite de 18 de julho estava sufocante. Um vento forte e seco soprava do sul, varrendo o vale profundo entre as colinas Palatina e Aventina. O fogo começou nas lojas de madeira encostadas sob as arquibancadas do Circo Máximo. Ali, comerciantes estocavam azeite, tecidos, combustíveis vegetais e madeira para construção. Bastou uma faísca. Em poucos minutos, as bancadas de madeira do estádio monumental foram consumidas por uma muralha contínua de labaredas. Roma não era apenas mármore e monumentos. A grande maioria da população vivia amontoada em prédios precários de apartamentos, as chamadas insulae. Eram estruturas frágeis de até 6 andares, erguidas com taipa, vigas de madeira ressecada e uma técnica instável de alvenaria. As ruas tinham pouco mais de 2 metros de largura. As sacadas superiores projetavam-se sobre a via pública até quase se tocarem no alto, acumulando bolsas de ar quente e bloqueando a circulação. Quando as labaredas subiram do vale, o vento canalizou o fogo por essas vielas estreitas como se fossem chaminés gigantescas. A Brigada Imperial de Combate a Incêndios, os vigiles, tentou intervir. Eram homens equipados com baldes de água, cordas e machados para isolamento estrutural. Mas a passagem de água de mão em mão foi inútil diante da radiação térmica. A temperatura no vale atingiu níveis tão extremos que as colunas de pedra maciça dos templos arcaicos estalavam e rachavam antes mesmo do fogo tocá-las. A fumaça densa cegava os moradores na escuridão. Rotas de fuga foram bloqueadas por desabamentos em cadeia. A primeira vaga de destruição avançou durante 6 dias ininterruptos, até ser contida na base do Monte Esquilino pela demolição sistemática de quarteirões inteiros. Mas quando a população acreditava ter escapado da morte, o desastre recomeçou. O fogo reacendeu em uma segunda vaga nas propriedades de Tigelino, prefeito do Pretório, queimando por mais 3 dias. Ao todo, foram 9 dias de conflagração. Das 14 regiões de Roma, apenas 4 permaneceram intactas. 3 foram totalmente arrasadas até o solo. 7 ficaram em ruínas irreparáveis. A imagem popular que atravessou os séculos mostra Nero no alto de uma torre, vestindo trajes teatrais e tocando lira, enquanto observava a destruição da cidade. Mas os relatos preservados pelos historiadores romanos mostram um cenário muito diferente. Quando as primeiras labaredas surgiram no Circo Máximo, Nero não estava na capital. Ele estava em sua vila marítima em Ancio, na costa, a 50 quilômetros de distância.
O historiador Tácito relata que o imperador só retornou a Roma quando as chamas ameaçavam a Domus Transitória, o palácio construído para ligar o Palatino aos jardins de Mecenas. Ao chegar e ver a dimensão da tragédia, Nero assumiu a coordenação direta das medidas de socorro público. Ele financiou grande parte das operações com seus próprios recursos. Mandou abrir os edifícios públicos do Campo de Marte, os monumentos erguidos por Agripa e os seus próprios jardins privados no Vaticano para abrigar a multidão sem teto. Galpões provisórios foram erguidos às pressas para dar abrigo às famílias desalojadas. Para conter a fome generalizada e evitar motins armados, a chancelaria imperial organizou comboios de abastecimento de trigo vindos do porto de Ostia e das cidades vizinhas. Por decreto, Nero reduziu o preço do grão para 3 sestércios por medida, quebrando a especulação financeira. Mas na sociedade romana, catástrofes dessa escala não eram interpretadas apenas como acidentes urbanos. Eram vistas como sinal de descontentamento dos deuses devido a falhas morais do imperador. Nesse ambiente de tensão, começou a circular o boato de que Nero teria subido a um palco privado, trajado como citaredo, empunhando uma cítara e cantando sobre a queda de Troia enquanto Roma ardia. Embora os historiadores senatoriais tenham transformado o rumor em fato nos séculos seguintes, a acusação original nasceu do desespero popular. O descontentamento da plebe e a hostilidade do Senado colocavam a sobrevivência do trono em risco iminente. Nero gastou fortunas para socorrer os sobreviventes e reconstruir a cidade. Mas a política romana exigia mais do que comida e abrigo. Exigia um culpado. Para impedir que a revolta popular custasse o seu trono e a sua própria cabeça, o imperador precisava desviar a fúria das ruas para outro alvo. O imperador encontrou a saída em um grupo marginalizado que crescia nos bairros pobres da capital, a comunidade dos seguidores de Cristo. Para a sociedade romana tradicional, os cristãos eram vistos com profunda desconfiança e rejeição. Eles não frequentavam os ritos públicos da cidade, recusavam sacrifícios aos deuses tradicionais e rejeitavam o culto à imagem divina do imperador. A aristocracia e o povo viam esse isolamento como uma afronta intolerável à ordem civil. Além disso, as pregações sobre o fim dos tempos e a destruição iminente do mundo pelo fogo forneceram a justificativa perfeita para sustentar a acusação de crime contra o Estado. A repressão foi organizada com rapidez. As prisões começaram quando os primeiros indivíduos confessaram abertamente a sua fé cristã perante os magistrados. A partir dessas primeiras declarações, as autoridades imperiais localizaram e prenderam centenas de pessoas. O Tribunal Imperial não apresentou provas materiais de que os detidos tivessem iniciado o fogo nas lojas do Circo Máximo. A condenação em massa foi executada com base na acusação jurídica de ódio contra o gênero humano. Nero transformou as sentenças de morte em espetáculos públicos dentro dos seus jardins privados no Monte Vaticano. A violência dos suplícios ultrapassou os limites habituais da justiça penal de Roma. Homens e mulheres foram vestidos com peles de animais selvagens e jogados na arena para serem estraçalhados por matilhas de cães de caça. Outros foram pregados em cruzes de madeira ao longo das pistas do recinto. Ao anoitecer, dezenas de condenados foram amarrados a estacas, cobertos com piche e resina inflamável, e queimados vivos como tochas humanas, para iluminar os passeios de Nero, que desfilava vestido como condutor de carruagens
entre a multidão. O historiador Tácito registrou que a crueldade extrema gerou compaixão, até mesmo entre a plebe acostumada aos combates de gladiadores. Ficou claro para todos que aquelas vidas não estavam sendo sacrificadas pelo bem comum da cidade, mas para satisfazer a ferocidade de um único governante tentando salvar a própria pele. Com o fogo extinto e os culpados punidos, Nero promulgou um plano urbanístico sem precedentes para reconstruir a metrópole. As antigas ruelas tortuosas foram eliminadas. O Império abriu avenidas retas, largas e ladeadas por pórticos contínuos para conter futuros focos de incêndio. A altura dos prédios residenciais foi limitada por lei imperial para evitar desabamentos. O uso de madeira nas fachadas e andares inferiores foi proibido. Em seu lugar, tornou-se obrigatório o uso de pedra de gábios e de alba, rochas de origem vulcânica resistentes à radiação térmica. Além disso, as paredes compartilhadas entre imóveis vizinhos foram banidas, exigindo que cada estrutura tivesse isolamento próprio. Mas ao lado dessas medidas técnicas, Nero tomou a decisão que destruiu o pouco apoio que lhe restava. No centro devastado da cidade, unindo as colinas Palatina, Esquilina e Célio, ele confiscou mais de 80 hectares de terras públicas e privadas. Ali, onde milhares de cidadãos haviam perdido suas casas, ele ordenou a construção do seu projeto mais megalomaníaco, a Domus Áurea, a Casa de Ouro. Projetada pelos arquitetos e engenheiros Severo e Celer, a obra representou um marco de engenharia por meio do uso pioneiro do concreto romano, o Opus Caementitium. Foi esse material que permitiu a criação de salões monumentais, com cúpulas abobadadas, sem colunas centrais de sustentação. O palácio contava com paredes revestidas de placas de ouro, painéis de mármore importado e salas de banquete com tetos mecânicos que giravam suavemente, borrifando perfumes sobre os convidados. No vale central do complexo, foi escavado um lago artificial imenso, cercado por bosques e animais. Na entrada principal, erguia-se o Colosso de Nero, uma estátua colossal de bronze com mais de 30 metros de altura, representando o imperador sob a forma do deus Sol. A apropriação do solo destruído revoltou a população. Para os cidadãos, o luxo da Casa de Ouro parecia a prova definitiva de que o governante havia se aproveitado do desastre para erguer um império particular. Para pagar os custos da obra, Nero aumentou os tributos provinciais e confiscou patrimônios de senadores ricos. A autoridade do trono ruiu em 68 d.C., encurralado pela revolta das legiões militares e declarado inimigo público pelo Senado. Nero cometeu suicídio com a ajuda de seu liberto Epafrodito, encerrando a dinastia Júlio-Claudiana. Após o suicídio de Nero e o conflito sangrento do Ano dos Quatro Imperadores, a dinastia Flaviana assumiu o comando do império, sob a liderança de Vespasiano. Os novos governantes compreenderam que a consolidação de seu poder dependia de apagar os excessos do regime anterior e devolver o espaço urbano à população. A memória de Nero começou a ser sistematicamente eliminada da paisagem de Roma. As alas residenciais da Casa de Ouro foram despojadas de seus mármores, entulhadas com toneladas de terra e transformadas em fundações subterrâneas para grandes complexos de termas públicas. Primeiro, as termas de Tito e, mais tarde, as monumentais termas de Trajano. A imensa estátua de bronze
teve os traços do rosto alterados para remover a semelhança com Nero, sendo rededicada exclusivamente ao deus Sol. E no coração do vale, Vespasiano ordenou a drenagem total do lago artificial do imperador. Sobre o terreno seco do antigo lago privado, a nova dinastia iniciou a construção do Amphitheatrum Flavium. O monumento só ganhou o apelido popular de Coliseu séculos mais tarde, durante a Idade Média, exatamente por causa da sua proximidade com a estátua colossal de bronze. A terra confiscada por um tirano para seu deleite pessoal era devolvida ao entretenimento da plebe. As cinzas de 64 depois de Cristo moldaram a engenharia da Roma imperial de pedra e concreto, mas provaram que nenhum governante consegue apagar o impacto de suas escolhas sobre a memória coletiva de seu povo. O grande incêndio destruiu a Roma antiga, mas foi a vaidade política que selou o destino de Nero nas cinzas da história. Comente a palavra cinzas aqui embaixo para eu saber que você assistiu a esta reconstrução até o final. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal para acompanhar os próximos documentários históricos. Se você valoriza produções com esse nível de pesquisa, considere se tornar membro para apoiar o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.